meus amados irmãos em Cristo. Então chegou o momento de nós se reunirmos e participar de mais uma ministração. Essas ministrações que tem sido ministrada nas quarta-feiras, sem usar a Bíblia, porque o nosso intento aqui é ver os costumes judaicos, né? Como o povo judeu, ele se comporta na sua vida espiritual, né, em todas as áreas judaicas. A religião, ela tem tentado, de todos os modos, a seguir os costumes judaicos, mas no seu lado mosaico, né? Porque os judeus, eles tinham duas leis. A lei de Moisés, essa acabou. Se alguém, tanto faz ser judeu como evangélico, ainda guarda as leis mosaicas, é porque não entendeu nada da Bíblia ainda. Lê Bíblia, lê, faz curso de teologia, né? Porque nós temos muitos teólogos que fez curso de teologia, mas não entendeu que a lei de Moisés acabou. Mas nós temos a lei de Deus. A lei de Deus, essa não acabou. A lei de Deus é para todos nós. A lei de Deus, Deus nunca pôs imposição a ninguém. Então, a lei de Moisés, ela tinha uma imposição. Você teria que cumprir os 613 mandamentos, ordenância e obrações. Então, desses três quesitos, se dilui a lei de Moisés em 613 mandamentos. E esses 613 mandamentos era obrigado a cumprir. Era obrigado. Se você deixasse de cumprir você cumpria 612, falhou no 613, volta lá para o começo da fila. Tudo de novo. A lei de Deus, ela não é assim. A lei de Deus, ela não impõe nada a ninguém. A lei de Deus, ela serve como um termômetro. Quanto mais você pratica a lei de Deus, mais você é abençoado. Porque a lei de Deus, meus amados, ela é nada mais, nada menos do que a lei física, né? A lei da gravidade. Essa é a lei de Deus, a lei da gravidade. Deus falou, faz assim, assim, e eu serei contigo. Te livro de tudo, te guardo de tudo, te protejo, te dou saúde e te dou tudo. Se você deixa de descumprir isso aqui, você é responsável pelo que você faz, pelo que você fez, deixou de fazer. Essa é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei da gravidade, que talvez você já tenha percebido isto, né? Nós da graça, nós já percebemos isto, que a lei de Deus é a lei da gravidade. Então, meus amados, os judeus, eles tinham, não sei se ainda tem, que eu nunca fui lá em Israel, eles tinham a lei de Moisés e tem a lei de Deus, para cumprir conforme eles entendem.
Mas se tem uma nação que mais tem procurado a cumprir a lei de Deus, é o povo judeu. Por isso que eles são abençoados em todas essas coisas que eles praticam, né? Financeiramente, cienciamente, né? Cientificamente, eles são abençoados, porque eles são o povo que mais pratica a lei de Deus. Amém? E é preciso que você conheça isso. Se você não aceitar isso, ou desconhecer isso, você pode fazer as coisas certinho, mas você deixou de praticar a lei da gravidade, que é a lei de Deus, você vai trazer problema para a sua vida. Então é assim. E eu quero lhe mostrar hoje, a nossa conversa hoje é bem curta, né? Eu não escrevi muito. A nossa carta hoje é apenas 2 páginas. Né? Nos outros dias seria 4 páginas, né? De 3 a 4 páginas. Hoje nós só temos a nossa carta, está resumida em 2 páginas só. Então, se você tem gostado de conhecer e entender como que vive o povo judeu, a fé judaica, né? E eu já falei nos outros vídeos passados, não é só o povo judeu que tem sido abençoado nas suas vidas, tanto espiritual como cientificamente, né? Mas, que eu já falei, tem outros países que também são, e nós detectamos esses povos aí. Seria o quê? O japonês, que eles não têm religião, por incrível que pareça. É só você, meus amados, pôr a sua mente para funcionar, o seu cérebro para funcionar. Os países que menos têm religião é os mais prósperos, em todos os sentidos. Os que menos têm religião. O povo judeu não tem religião. A religião do povo judeu é Deus. E só. O povo japonês não tem religião. Ele só quer no Buda, mas é isso só. O povo japonês não faz congregação para frequentar, não. Assim também o povo judeu. Chinês, né? Coreanos. Quanto mais o país é menos religiosos, mais próspero eles são. Então, meus amados, isso é para você ter na sua consciência que a religião é uma maldição na vida do ser humano. Religião é uma maldição. Quanto mais rápido você deixar a religião, mais abençoado você vai ser. Bem, vamos iniciar a nossa carta aqui, que eu quero terminar já. Eu já tenho falado para você dos conhecimentos judaicos, né? Por que eu falo isso? Eu nunca fui em Israel, mas eu tenho estudado, entrado nos estudos de um judeu. Ele explicando como que eles vivem, como que é a fé deles e por que eles são prósperos. Então, mas isso tem um preço, né? Os judeus pagam um preço. Se você não está disposto a pagar esse preço, desista. Desista. Se você não está disposto a pagar esse preço. Meus amados, eu trabalho na rua, né? Eu ando por toda a cidade de São Paulo.
Tem uns bairros lá em São Paulo onde os judeus se concentram, né? É o bairro da Santa Cecília, Jardins, e lá embaixo no Pari, ali perto do Pari, não é Pari, é bem antes ali no Pari, como é que chama ali aquele bairro ali, aonde mais se encontra judeu. Você vê um judeu passando, geralmente eles levam seus filhos, você vê muito isso, judeus andando pelas ruas, acompanhado de seus filhos. Você não vê, presta atenção, você não vê um judeu com celular na mão, não que ele não tenha, mas ele usa o celular no momento certo. Você não vê um filho de um judeu com o celular na mão. Você não vê. Mas, principalmente o nosso país, no Brasil, quando os pais vão, a mãe ganha neném, quando o pai vai visitar o filho, já leva um celular para dar para o filho. E quer que teu filho seja educado, tenha uma educação boa, né? Ele tenha um desenvolvimento bom. Aonde? No celular. Você está disposto a pagar esse preço? Você quer ter um filho abençoado? Então corte o celular dele. Tira o celular. Ele tem idade de usar o celular? Não tem. Então tira o celular dele. Mas hoje em dia, os filhos só falta nascer, sair da barriga da mãe com o celular na mão e querem ser abençoados. Bem, vamos aqui. Quero terminar já essa. Hoje nós vamos aprender como ler uma pessoa. Vamos aprender como ler uma pessoa. Não é um livro que uma pessoa escreveu. Não, é ela mesma. Assim como o judeu sabe ler uma pessoa. Dificilmente um judeu se engana. Porque eles têm esses costumes, né? Segundo a cabala que eles estudam. Então eles aprendem essa tática, né? De como ler uma pessoa, saber se ela está mentindo ou não. Então, hoje nós vamos ter, a nossa lição de hoje é curta, nós vamos aprender como ler uma pessoa. Você que trabalha, ou você que negocia, você que faz negócio com certas pessoas, você que tem reuniões, né, com pessoas, e você, principalmente a pessoa que tem reuniões, faz reuniões, né, uma psicóloga, trabalha na área do setor administrativo, né, de uma empresa. E também acontece entre os negócios que a gente faz. Você marca um encontro com uma pessoa sobre negócio, e lá enquanto vocês estão falando em negócio, você precisa ler aquela pessoa, para que você evite de ser enganado. Então, é esses passos que nós vamos dar hoje. Hoje nós vamos aprender como ler uma pessoa, seja ao fazer negócio ou em outras situações, né, que você precisa ter certeza se ela está
falando mentira ou verdade. Né? Que às vezes você vai fazer negócio com uma pessoa e a pessoa quer te ganhar no 7-1, na mentira. Então você precisa entender, conhecer esse tipo de gente, né? Se você precisa ficar atento, né? Você precisa ficar atento no gesto que ela faz. A boca, ela pode mentir, mas o corpo não mente. Aprenda isso, meus amados. Eu tenho notado muito esse tipo de coisas, né? Quando eu vejo uma pessoa, eu sou muito observador, sempre fui uma pessoa observador, né? Eu observo a conversa da pessoa. Uma pessoa está conversando comigo, eu observo. Eu não vou logo dizendo que ela está mentindo, né? Não, eu fico observando a cada conversa que ela fala. Então, você fica observando o gesto que ela faz no seu comportamento. Ou mais toque no pescoço não é um bom sinal. A pessoa está mentindo para você, então ela começa a fazer gesto, tocar, pôr na cabeça, cruza os mãos. Então você tem que saber tudo isso, saber ler tudo isso aqui. Por isso que os judeus quase não são enganados. Eu não vou dizer que não são enganados 100%, porque isso não existe. No pescoço não é um bom sinal. Ou mais olhar para a esquerda também não é um bom sinal. Não é um bom sinal. Assim como cruzar os braços, né? Às vezes você está conversando com a pessoa cruza os braços. Você tem que ficar observando todos os gestos que aquela pessoa faz. Assim como cruzar os braços, balançar as pernas, sabe? Você está sentado no sofá, cruza a perna e fica... Tudo isso os judeus têm prestado atenção. Tem anotado na sua mente. Se o camarada está falando a verdade ou está mentindo. Balançar as pernas. Isso indica que a pessoa não está sendo honesta. Não está sendo honesta. Você sabe como isso é conhecido entre os judeus? Isso tem um código no sistema, no meio judaico, né? Que se chama Bina. Chama-se Bina. Entender o gesto de uma pessoa para saber se ela está falando a verdade ou está mentindo. Né? Amados, eu quero que você saiba de uma coisa. As pessoas mentem com a boca, né? Como eu acabei de falar. As pessoas mentem com a boca, mas o corpo revela a verdade. O corpo sempre revela a verdade. Preste atenção quando uma pessoa te abraça. Você já prestou atenção? Eu já prestei atenção. Eu odeio quando uma pessoa me abraça, assim, tipo, quase não querendo encostar em mim. Ou então, quando você vai dar a mão à pessoa, ela dá só os dedinhos para você pegar. Ou então ela faz o mesmo, ela pega só os dedinhos. Isso não é um bom sinal. É uma pessoa real ou falsa. Né? Quando a pessoa abraça, se ela se afasta ou se chega bem juntinho, veja se ela deixa os pés
tipo quase dentro do seu. Então, meus amados, se você vai ao encontro, isso serve até para namorado, tá? Não é só para negócio, serve para namorados. Você marcou o encontro com aquela pessoa e na hora que você vai cumprimentá-la, ou ela, se vai dar um abraço, ela fica meio abraçando, meio curvada até, porque para não chegar perto de você. Agora, se ela se chega dentro, só faltar pôr os pés, as pernas dentro das suas, essa pessoa é verdadeira. Ela quer realmente algo com você. Ou deixa os pés, tipo, quase dentro dos seus, ou deixa os pés afastados dos seus. Se deixa os pés afastados dos seus, ela está com falsidade. Se ela se afasta, desconfie. Se ela se cumprimenta meio afastado, se você vai dar um abraço, ela tenta ficar um pouco meio afastada, desconfie. Se ela se achegar, ela quer algo de você. Isso também é conhecido no meio judaico com Shoshimá. Shoshimá é a palavra no meio judaico, né? Shoshimá significa sabedoria, prática. Isso vale para todos. Vale para todos. 3 sinais que precisa de atenção, né? Tocar o pescoço ou a boca. Você já viu, você vai conversar com uma pessoa, às vezes fica tocando na boca, ajeitando a boca. Ou a boca, ou a orelha, né? A pessoa fica esticando a orelha. Revela que a pessoa está desconfortada. Está desconfortada com tal pergunta que você está perguntando para ela, né? Segundo sinal, cruzar os braços é um sinal de pare. A pessoa cruza os braços, ela quer falar com a sua boca para você parar. Pare. Terceiro sinal, desviar o olhar de você. A pessoa não consegue fitar os olhos em você. Desviar o olhar para a esquerda. Então, quando ter certeza que a pessoa não está sendo sincera? Quando ela faz esses gestos por mais de uma vez. Amém, meus amados? Continue que nós vamos só virar a página e já estamos terminando por hoje. Mas se prepara que quarta-feira tem mais. Isso quer dizer que os judeus, eles são espertos, são um povo espertos. Não se deixa se enganar. O brasileiro não. Se o camarada vai ter um encontro com a mulher, se ela é bonita, ele já perde toda a direção. Quando pensa que não, se vacilar é até roubado. Meus amados, isso não é para julgar ninguém, é para aprendermos se proteger e evitar amizades tóxicas. Amizades tóxicas. Então, quando você vai fazer uma amizade, você encontra naquela pessoa esses tipos de sinais, vá saindo devagar e abandone essas amizades, tipo de amizade, né? Que são amizade tóxica. Se você não sabe se você não sabe, fique sabendo agora. Todos nós
carregamos 3 fardos. Todos nós carregamos 3 fardos. O fardo visível, que é os problemas que não conseguimos esconder. O fardo ancestral, que são as feridas que herdamos da família. Todo mundo defende a sua família. Isso é um fardo ancestral que nós herdamos da nossa família. E o fardo oculto, que é os segredos que nunca contamos por medo ou por um desejo frustrado. Você teve um certo desejo, não conseguiu realizar, então isso se torna um fardo frustrado na sua vida. Você não conta, não quer contar para ninguém. Todo mundo tem um fardo desse tipo. Todo mundo tem. O fardo visível são aquelas velhas reclamações. A pessoa reclama de tudo, não é verdade? O fardo ancestral são reclamações aplicadas à família. Reclamações aplicadas à família. O fardo oculto são os elogios que deixam ciúmes. Você vê que tudo isso, eu tenho conhecimentos aqui, e é uma verdade, né? Os fardos ocultos são elogios que provocam ciúme na outra. Dentro de si, ciúmes dentro de si. A pessoa não se sente bem quando um certo nome é mencionado. E quando nós detectamos esses fardos numa pessoa, é preciso sabedoria para entender, resolver, sem machucar a pessoa. Isso eu vejo acontecer muito na vida de todo mundo. A pessoa tem um certo problema e não sabe ministrar aquele problema. Ela quer resolver de uma maneira e acaba machucando a outra pessoa. Me permita eu dizer, não vou falar nomes, né? Há pouco tempo atrás, eu conheço uma pessoa em que uma outra pessoa conhece também muito bem, tinha uma amizade muito afinada com essa pessoa. E essa pessoa, ela é casada, né? Essa pessoa que eu estou falando seria um homem, e essa pessoa é casada, esse homem é casado, mas aquela outra pessoa não aceita a amizade, não aceita os costumes da mulher daquele homem. E como a pessoa não sabe administrar certas coisas, fala muito, e o que acabou com a amizade dos dois. Agora não tem amizade nem da mulher, que anteriormente eu recebia falsamente, né? Tinha aquela amizade falsa por conta da amizade de um homem, daquele homem que eles tinham amizade, a pessoa tinha amizade fina. Então, como a pessoa não soube administrar, jogou fora a amizade dos dois. Da mulher, que era uma amizade falsa, e jogou fora também a amizade do homem, que era verdadeira. Se é que podemos dizer que é verdadeira, né? Mas por quê? Falta de administração. Nós temos que administrar esses fardos, ou senão vai trazer ciúme, vai trazer problema, né? Eu prefiro administrar, mesmo
em certas situações, eu prefiro ser falso. Em certas situações, não é que eu sou falso. Mas, só um exemplo. Se eu conheço um casal, eu tenho uma boa amizade com um homem, cresceu comigo, né? Nascemos, crescemos juntos, então nós vivemos praticamente juntos, então nós conhecemos tudo da vida um do outro, mas aquela pessoa casou com outra pessoa que nunca eu tive afinidade com ela. Então, onde entra a amizade falsa? Eu recebi ele na minha casa, ele vai ter que trazer a mulher porque é mulher dele. E enquanto estiver na minha casa, eu faço de conta que gosto dela também. Mas eu não gosto, eu só apoio aquele camarada que nascemos e criamos juntos. Você entendeu, meus amados? É mais ou menos isso. Então, é preciso sabedoria para entender, resolver, sem machucar. Se nós não soubermos resolver, nós vamos acabar machucando os dois, sem machucar a pessoa. Aprenda a conhecer esses fardos. Só assim você vai conseguir, só assim você vai conseguir ajudar a conviver com elas, né? Qual foi o resumo de hoje? Já estamos terminando. Qual foi o resumo de hoje? Aprender a administrar esses fardos que todos nós temos. É um fardo familiar, né? Ancestral, um fardo ancestral. É um fardo de ciúme. Então nós temos que saber administrar. Nunca podemos falar tudo que vem à língua. Temos que privar a língua. Amém, meus amados? Temos que aprender a privar a língua em certos momentos das nossas vidas. Ou senão nós põe tudo a perder. Amém? Qual foi o resumo de hoje? Que o saber lidar com as pessoas ou lidar com problemas nos liberta das contaminações. Você não precisa se afastar das pessoas, nem deixar de frequentar certos lugares. Amém? Então, meus amados, você não precisa, não é que você, porque volta o problema lá da amizade, né? Você tem uma amizade sendo um casal, você tem amizade com um homem, mas não tem amizade com ela. Porque até mesmo ela não foi de outro estado. A pessoa é cri-cri mesmo. Então, pela amizade que você tem dessa pessoa, você vai ter que aturar essa aqui. Se você não souber administrar, você vai perder a amizade dos dois. Isso, meus amados, é ruim. Fica uma situação muito complicada quando nós não sabemos administrar esses fardos problemáticos das nossas vidas. Tá bem? Então, essa é a nossa lição de hoje. Quarta-feira nós vamos estudar mais, né? Vamos aprofundar mais nos costumes judaicos, se é que você quer, né? Eu até que estou gostando. Eu estou gostando. Dos costumes judaicos, eu estou gostando dos que tangem para o lado da lei de Deus. Agora, dos costumes judaicos que tangem para a lei de Moisés, eu estou fora. Estou fora porque a lei de Moisés acabou. Simplesmente isso. Eu entendo que a lei de Moisés acabou, assim quanto o evangelho, que a lei acabou. Então, eu tenho que sair fora dos costumes judaicos que tangem a lei de Moisés. Mas aqueles costumes que tangem a lei de Deus, eu quero me aprofundar sobre isso, né?
porque nos traz bênção. A lei de Deus nos traz bênção. Amém, meus amados? Então, ficam todos em paz, que seja abençoado pela graça de Cristo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. E domingo, nós vamos se encontrar aqui novamente. Domingo eu não pude me encontrar, né, que recebi aqui umas visitas, que foi até altas horas aí, e não deu. Mas domingo nós marcamos esse encontro aqui. Amém? Paz eterna a todos vocês.